Para muita gente, ter uma rotina estruturada passa a sensação de limitação. Mas e se eu te disser que quando você tem rotinas claras, na verdade você está ganhando mais liberdade? Por mais confuso que pareça, a realidade é que as rotinas são fundamentais na vida dos gestores, seja para dar um norte nas atividades do dia a dia ou para liberar espaço na sua mente para focar naquilo que realmente importa. Se você não tem rotinas estruturadas, é muito provável que você se veja em um cenário de caos no seu dia a dia, com tantas demandas para delegar, verificar e executar, e a sensação de falta de controle é algo corriqueiro para você. E é pensando nisso, e para te convencer de que ter rotina é importante, que nesse vídeo eu quero te mostrar quais são as 12 rotinas gerenciais essenciais que vão acabar definitivamente com a sensação de falta de controle. Antes de mostrar quais são e como organizar essas 12 rotinas, é importante que você entenda o que significa de fato ter controle. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo seja uma pessoa adulta e entende que a gente não tem o poder de controlar 100% das coisas que acontecem. Mas não é por isso que devemos deixar as coisas acontecerem ao acaso. É possível, sim, através de rotinas gerenciais, manter o caos controlado a ponto de você ter certeza que está tudo sob controle. Ou seja, tudo sob a sua visão e supervisionamento, sem deixar as coisas se acumularem a ponto de se tornar um caos, que talvez seja o que você esteja vivendo hoje. Ter controle efetivo sobre as demandas, então, significa ter uma visão clara do que está acontecendo. Se você joga videogame, adianta apenas ter o controle na mão e não ter a visão do jogo, do mapa, do caminho a ser percorrido? Não, né? Então, só dizer para onde ir sem ter a visão clara não adianta nada. Outro ponto importante sobre ter controle, como você bem sabe, já comecei no início do vídeo, nós não podemos ter controle de tudo o que vai acontecer, mas podemos ter controle sobre como vamos reagir e responder a cada imprevisto. E para isso você precisa estar preparado, com a casa em ordem, para lidar bem com o imprevisto. Na verdade, evitar a maior parte dos imprevistos e saber reconhecer quando é um imprevisto de verdade. Imagina num jogo de tênis. É possível controlar como você recebe a bolinha do seu adversário? Não, mas você precisa estar na posição de prontidão, na posição inicial, com a visão clara e na melhor posição possível, com o seu treino em dia, para responder aquela bolinha da melhor forma possível. E as rotinas gerenciais é justamente o que vai te ajudar a ter esse controle, a estar preparado. Ou seja, saber o que está acontecendo, o que é realmente prioridade e atacar as demandas que vão te trazer mais resultados. Uma curiosidade é que, independente da sua área de atuação ou do segmento do seu negócio, existem algumas rotinas gerenciais diárias que vão se encaixar para qualquer contexto. E é a partir delas que você consegue ter um dia mais produtivo, claro e organizado. Mas quais seriam essas rotinas gerenciais diárias que todo gestor precisa ter? Antes de te contar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Por aqui, todo mês eu trago 1 ou 2 vídeos sobre os tópicos mais importantes sobre gestão. Assim, você vai ter acesso a um conteúdo super focado para te ajudar nos seus projetos ou nos seus negócios. Então, se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nada. Mas então, vamos lá. As rotinas gerenciais que todo gestor tem que ter diariamente, tá? Então, no começo do seu dia, a primeira rotina número 1. Processar suas caixas de entrada. Primeiro, o que são caixas de entrada? São todos os lugares que você recebe informações e demandas. Então, caixa de entrada de e-mails, redes sociais, sistema de gestão de tarefas, inclusive seu WhatsApp. Segundo, processar não significa executar essas demandas, significa identificar a aproximação e organizar a aproximação no lugar apropriado. Exemplo, recebi um e-mail com um boleto para pagar. Qual é a aproximação? Pagar o boleto. Sou eu que vou fazer? Não. Então, eu delego e organizo essa ação na lista de atividades daquela pessoa com prazo específico. Segunda rotina, acompanhar a lista de aguardando resposta que provavelmente você tem lá na sua caixa de entrada de e-mail, uma pastinha de e-mails que você está aguardando uma resposta. Eu, inclusive, tenho 2 listas desse tipo de aguardando respostas. Uma delas é no meu e-mail, que é bem simples, né? Só uma pastinha. Então, todo dia, todo e-mail que eu tenho lá pendente, eu jogo para essa pastinha e todo dia eu olho ela para ver se alguma demanda eu preciso cobrar, ou se já foi feita e atualizar. E aí, a segunda lista de aguardando a resposta entra na minha terceira rotina, número 3, que é acompanhar a lista de aguardando respostas do Notion, que é o sistema que eu uso para gerenciar outras demandas, né? Então, da mesma forma, eu anoto lá as atividades que eu deleguei ou terceirizei nessa minha lista de aguardando a resposta do Notion. Vale perceber que no meu contexto, as pessoas da minha equipe também usam o Notion. Então, na minha lista de aguardando resposta, entram apenas as atividades
que eu terceirizei para pessoas que não usam o Notion junto comigo. Se eu delego algo para alguém da minha equipe, essa atividade vai para a lista de atividades daquela pessoa e não na minha lista de aguardando respostas, senão ficaria uma atividade duplicada em 2 lugares, né? Você vai entender melhor na próxima rotina. Mas, por exemplo, eu pedi no WhatsApp, né, para o meu computador fazer uma atividade específica, mas ele não usa o Notion no mesmo sistema que eu. E como o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação e não de gestão, o que eu faço depois que eu pedi? Eu organizo essa demanda na minha listinha de aguardando a resposta lá do Notion, com o nome dele e com o prazo que a gente combinou. Rotina número 4, complementando a rotina anterior, acompanhar as atividades que foram delegadas. Então, aí entra aquela questão que eu falei na rotina anterior. Tudo que eu delego para a minha equipe, que ela também, para quem usa o Notion também, lá vai ter uma listinha, né, da pessoa com todas as coisas que foram delegadas e eu vejo lá se ela já fez ou não fez, se já foi feito, se eu tenho que verificar alguma coisa ou não. Então, daí eu olho a listinha de cada pessoa. No Notion, a gente tem um filtro que a gente consegue colocar tudo isso numa lista só, pra, né, com a visualização específica que eu preciso. Então, na verdade, essas 3 rotinas que eu falei agora, que é acompanhar a lista de aguardando resposta do e-mail, do Notion e as que foram delegadas, na verdade é um acompanhamento daquilo que foi delegado para alguém, só que em 3 lugares diferentes. Então eu deixo bem especificado na minha lista de rotinas diárias, para eu não deixar nenhum laço solto, nenhuma ponta solta. 5ª rotina do meu dia de gestão. Realizar as atividades delegadas para mim, onde eu sou o gargalo. Então depois eu realizo essas atividades que foram delegadas para mim, ou seja, que alguém na minha equipe pediu, onde eu sou o gargalo de produção, para que a equipe consiga, né, continuar fazendo seu trabalho de forma eficiente e não fique parado, porque dependia de mim. Então, isso vai estar organizado dentro da minha lista de atividades que eles mesmos preenchem quando precisam e eu consigo identificar quais são essas demandas que eles delegaram para mim, porque lá a gente tem uma coluna de responsável pela demanda e uma coluna de executor da demanda. Então, o responsável é quem delegou e o executor é quem vai executar aquela tarefa. Então, eu vejo lá todas as tarefas que não sou eu responsável, que eu lancei, foram outras pessoas e executo aquelas como prioridade. 6ª rotina, levantar e ou analisar indicadores. Por que e ou? Porque talvez outra pessoa levante e você só analise, ou você mesmo levante e já analise. E aqui, lógico, que você vai precisar de uma planilha de indicadores, né? E você vai ter que analisar quais são os seus indicadores diários. Então, sei lá, controle de estoque, financeiro, produtividade. E aqui no canal a gente tem vários conteúdos sobre indicadores. Vou deixar algumas descrições na lista da descrição para você acessar esses vídeos depois que você terminar esse. Termina esse primeiro, depois você vai pra lá. Então, até aqui a gente falou sobre as rotinas para o comecinho do nosso dia, tá? Agora a gente vai falar sobre as rotinas gerenciais do final do dia. Mas antes é importante falar, isso que eu tô falando, gente, é rotinas gerenciais. Talvez no seu contexto você tenha outras rotinas diárias operacionais do seu dia a dia. Aí cada contexto é um contexto. Aqui eu tô sendo bem específica de gestão. E aí, falando de rotinas de final do dia, como eu tenho um horário para buscar o meu filho na escola, a minha rotina de final do dia, ela tem um horário específico na minha agenda, que é às 5 horas da tarde. No entanto, esse horário pode variar de acordo com o seu contexto, ou até mesmo juntar a rotina de final do dia com o início do dia, não tem problema. Acho que o único lado ruim de juntar todas as rotinas em um único período do dia é que ela vai se tornar muito mais longa em termos de tempo para você fazer e acaba não deixando a sua agenda tão flexível. Talvez você demore mais para começar a trabalhar efetivamente. Além disso, finalizar o dia com rotina faz a gente sair mais tranquilo do trabalho porque a gente coloca as coisas no seu devido lugar para começar tudo de novo com mais clareza no dia seguinte. Então agora, vamos para as rotinas gerenciais de final do dia. 7ª rotina da nossa listinha, que é processar as caixas de entradas. Nesse caso, você pode processar as mesmas caixas de entrada no início do dia, porque ao longo do dia vai chegar mais informações para você que precisam ser processadas e organizadas. No meu caso, que pode ser diferente do seu, eu processo apenas as anotações que eu fiz no meu caderno, que também é um tipo de caixa de entrada, onde eu vou anotando tudo ao longo do dia. Então, no final do dia, eu vou lá, pego tudo que eu anotei e organizo dentro do meu sistema. Porque no meu caso, eu não preciso acessar e processar todos os e-mails de novo 2 vezes por dia, tanto no início como no final. Mas, né, se um dia esse contexto mudar, com certeza eu vou colocar os meus e-mails nessa listinha de final do dia também. Então verifica como fica melhor para você. Rotina número 8. Revisar os projetos diários. Nesse caso, você vai ter que ter uma lista de projetos e para cada projeto você vai classificar como revisão diária ou revisão semanal. A revisão diária é importante para projetos que têm mudanças com frequência, evoluem com frequência no nosso dia a dia. Antes, eu não tinha muitos projetos com esse tipo de revisão diariamente, mas do ano passado para esse ano mudou bastante. Quase todos os meus projetos têm revisão diária. Enfim, revisar os projetos diariamente significa que você tem que garantir que cada projeto tenha uma aproximação definida e organizada.
Ou seja, seu cronograma, seu planejamento ou checklist do seu projeto tem que estar devidamente atualizados. Aliás, tem um vídeo aqui no YouTube também onde eu falo tudo sobre projetos. Então, nessa rotina número 8 de revisão diariamente dos seus projetos diários, ela é muito importante para você também delegar as coisas para os projetos não empacarem. Então, você vai identificar, esse projeto agora precisa passar isso aqui pro fulano. Então, você vai lançando lá as próximas ações, organizando elas dentro das suas devidas listas de atividades e assim o projeto não para. Nona rotina. Controle de horas por projeto. Eu tenho o hábito de anotar aqui no meu caderno durante o dia quanto tempo eu levo para fazer atividades chaves. Inclusive, eu medi o tempo que eu levo para escrever o roteiro desse vídeo, sabia? Mas eu não anoto o tempo que eu levo com atividades muito curtas, tipo assim, cobrar feedback do João. Eu não anoto quanto tempo, né? Porque cobrar um feedback às vezes demora, sei lá, 5 segundos, não sei. Porque não faz sentido para mim registrar esse tipo de informação. Então, todo final do dia eu passo esses horários para uma planilha específica para ter o controle de quanto tempo eu gasto nas atividades chaves. Isso me traz informações sobre quanto custa o meu tempo, qual atividade vale a pena delegar ou terceirizar, né? Aliás, também tem um vídeo aqui no YouTube onde eu falo sobre isso, tem até a planilha para download que eu uso especificamente para fazer esses controles. 10ª planilha... É muita coisa, gente. Planilha, rotina, projeto, processo. 10ª rotina do meu dia. Essa também é bem gerencial e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Que é listar o que eu teria delegado. É uma rotina muito simples, mas que me faz otimizar meu tempo do futuro. Então, no dia a dia, a gente acaba fazendo algumas atividades que nem precisariam ter sido feitas pela gente, que a gente podia ter delegado. Né? Mas, às vezes, porque é mais rápido a gente fazer do que delegar, a gente acaba fazendo no embalo mesmo. Por isso, nesse momento, no final do dia, eu reviso esse meu caderno onde eu fui anotando tudo que eu fiz com essas atividades para analisar quais delas eu poderia ter delegado, né? Se tem alguma delas que eu poderia ter delegado, o que eu faço? Eu pego essa informação e coloco dentro da pauta de reunião da pessoa para quem eu vou delegar essa atividade dentro da nossa reunião individual semanal. Então, é uma rotina super simples, mas que ajuda muito a gente a desafogar das demandas que a gente tem. Rotina número 11, organizar arquivos. Hoje em dia, a maior parte dos arquivos que eu uso no dia a dia, eu já consegui delegar a organização deles para uma pessoa. Porém, sempre fica um arquivo ou outro que eu mesma preciso manter organizado. Por isso, no final do dia, eu apenas arquivo, né? Arquivos, nas respectivas pastas, né? Se a estruturação das pastas já está definida e ela já funciona, é uma rotina que leva alguns segundos para fazer. E adivinha? Também tem um vídeo aqui no YouTube que eu mostro como que eu organizo essas pastas. Vamos lá. 12ª, eu já nem sei mais falar, gente, é muita rotina, vocês vão ficar loucos comigo. Mas dá pra fazer. 12ª rotina do dia gerencial. E a última, né, pessoal? Que é revisar a nossa agenda do dia seguinte, de amanhã. Isso não significa fazer uma lista de prioridades para o dia seguinte. Cuidado com esse erro, que com certeza é o maior erro de gestão do tempo que as pessoas cometem. Para fazer essa rotina do jeito certo, você vai precisar também assistir um vídeo aqui do canal que fala sobre como é que eu organizo a agenda. Mas antes de ver o vídeo, entenda como é essa rotina. No meu caso, eu verifico tudo que está na minha agenda no dia seguinte e eu transcrevo tudo que está na minha agenda para um caderno. Que, na verdade, hoje é o iPad, mas é o aplicativo da Moleskine que funciona igual um caderno. Então eu escrevo lá com canetinha, é a mesma coisa, gente, não faz diferença nenhuma. Mas por que eu faço essa transcrição? Né? Porque é meio que uma duplicação, podia ser otimizado, já podia só olhar a agenda, já tá lá na agenda, porque é só copiar e colar as coisas que estão lá. Eu gosto de fazer isso para eu ter em mãos, né, na minha área de trabalho, não ter que ficar olhando a agenda toda hora. Então, e também porque eu gosto de riscar a atividade quando eu faço. Então, para mim, é a sensação de produtividade mesmo. Então, cada vez que eu concluo, eu vou lá e risco no caderno que eu fiz. Não preciso ficar olhando a agenda. E eu sei que no Google Calendar até tem uma funçãozinha de checar e riscar, mas não é a mesma coisa, gente. Desculpa, mas não é. Além disso, escrever, né, materializar o meu dia de amanhã me faz ter clareza de como vai ser o meu dia no dia seguinte. Isso me deixa mais preparada e tranquila para sair do trabalho sabendo já como vai ser meu dia de amanhã. Então eu também aproveito para confirmar alguns horários do dia seguinte se for necessário. Pareceu muita coisa para organizar ou seguir de rotinas? Eu sei que me ouvindo falar parece ser muita coisa, mas aí é que está o segredo. Você não precisa fazer uma mudança brusca do dia para a noite. Você pode ir adicionando as rotinas à medida do que se sente confortável. Aliás, organizar essas rotinas é muito simples. É uma listinha no Excel e para cada coluna, um dia você só vai dando ok. Não tem segredo nenhum. Não é por acaso que no treinamento de gestão organizada do método MRPP, todos os conteúdos e atividades práticas são apresentadas aos poucos. Assim você vai ajustando o seu contexto, a sua realidade dentro das suas
possibilidades para mudar a gestão e organizar essa gestão gradualmente de forma efetiva. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, é só clicar no link aqui da descrição para conhecer. A verdade é que quando você tem uma rotina clara, no começo, no final ou até ao longo do dia, você elimina a preocupação de precisar definir o que vai ser feito na sequência. Na prática, você ganha um guia que te indica exatamente o que é preciso fazer do começo do dia até o final do dia e garantir que está tudo sob a sua visão. Além de liberar espaço na sua mente, ter rotinas gerenciais também permite que você tenha uma visão mais ampla das várias atividades relacionadas a um projeto ou a sua empresa. E aí, tomar as decisões, quando você tem esse grau de segurança, fica mais fácil. Se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar o seu like, me contar nos comentários qual vai ser a primeira rotina gerencial que você vai inserir por aí. Me acompanhe também nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn para conferir outras dicas de rotina, gestão e produtividade. É isso aí, até o próximo vídeo.